Olá, chegamos na nossa aula 7, sétima aula de administração pública. Então, vimos aqui para os conceitos de administração pública, modelo de gestão pública patrimonialista, modelo de gestão pública burocrática e gestão pública gerencial. O que é política pública e seus processos, política pública e suas etapas, né, agora. Nós vimos na última aula. E vamos apresentar a questão da burocracia e política no contexto, política pública no contexto da rede de políticas, né? Então, um texto aqui que você encontra material da Graças Rua, é um texto muito importante na política pública brasileira sobre conceitos, né, de política pública. Então, são redes de políticas, né? Então, para você implementar uma política pública, é necessário perceber que existe todo um network, uma rede de políticas, pessoas que estão envolvidas naquele processo de elaboração da política pública. Você pode pensar até que não existe uma rede de política, às vezes até formal, no seu bairro, na sua comunidade, mas sempre existem pessoas, geralmente existem pessoas articuladas, né, em associações de bairro, em líderes comunitários, que acaba, de alguma maneira, quando nós pensamos em política pública do ponto de vista formal, ou seja, ela mesma pronta, ou então parte de uma política pública entra naquela política por causa que vem as demandas por meio de líderes comunitários, associações, e aí você tem um conjunto, né? Quando você pensa numa rede formal de políticas públicas, existe o aspecto informal delas também. Mas o que vamos falar aqui? Nós vamos falar o seguinte, primeiramente, entende-se por Policy Network, né? Policy Network, as diferenças das diferentes instituições de grupos, né? Tanto do executivo, do legislativo, como da sociedade, na gênese e na implementação de uma determinada policy, né? Trata-se, no caso, de policy networks, a rede de políticas, né, de rede de relações sociais, que se repetem periodicamente, mas se mostram menos formais e delineadas do que relações sociais institucionalizadas, nas quais é prevista uma distribuição concreta de papéis organizacionais. Isso é o texto de Klaus Frei, tá? Ainda baseado no texto de Klaus Frei, né? Embora a nossa base aqui seja Graças Ruas, nós bebemos muito nas fontes de Klaus Frei, né? Para poder falar sobre a arena e esse contexto de rede de políticas. Ainda, as reações e expectativas das pessoas afetadas por medidas políticas têm um efeito antecipativo para o processo político de decisão e de implementação. O modelo de Policy Arena refere-se, portanto, aos processos de conflito e de consenso dentro das diversas áreas de política, as quais podem ser distinguidas de acordo com seu caráter distributivo, redistributivo, regulatório e constitutivo. Falamos em aulas anteriores sobre política distributiva, redistributiva, a regulação que é feita pelo governo para algumas áreas, né, que existem a necessidade de corrigir falhas de mercado até. Então, é importante considerar, né, vários aspectos da política pública nesse sentido, né? Considerando a maneira que não... Porque você pensa assim, arena. O que são arena? Arena você pensa em conflito. E realmente existem conflitos quando você vai implementar uma política pública. Existem aquelas pessoas que elas são a favor da distribuição, né, do processo de distribuição de renda, com uma política pública que envolve equidade, né? Então, em outras áreas realmente não tem essa mesma grau de conflito, mas geralmente existe algum tipo de grau de conflito, principalmente se você for falar de políticas públicas redistributivas. Às vezes a distributiva não, porque as pessoas não sentem, às vezes, diretamente saindo, fluindo financeiramente, dinheiro, recursos, né? Mas em determinadas políticas realmente há uma forte pressão social, né? Então, políticas públicas distributivas, caracterizadas por baixo grau de conflito no processo político, pois parecem somente distribuir vantagens e não acarretar custos para outros.
caracterizadas por consensos e indiferença amigável com lideranças relativamente temporárias. Em geral, beneficiam um grande número de destinatários em escala relativamente pequena, e potenciais opositores costumam ser incluídos na distribuição de benefícios. Sanções direcionadas contra violações oriundas de comportamentos individuais, porém raramente aplicadas. Quando nós falamos aqui de políticas redistributivas, são caracterizadas pelo conflito, já tem a gente está falando de arena, né? Pois busca-se de forma deliberada o deslocamento de recursos entre camadas sociais, entre diferentes grupos da sociedade. A pessoa percebe o recurso fluindo, né? A sociedade percebe isso, ela tende a entrar em um certo conflito, o contraditório de aceitar realmente determinada política, né? Nesse caso, o processo político costuma ser polarizado e envolve relações de poder sobre recursos diversos, com lideranças duradouras e pouca presença de alianças e barganhas. Então, tende a haver um conflito, e esse conflito polariza, deixa as pessoas em posições opostas de aceitar uma determinada política pública, né? Sanções que pode haver diretas e imediatas contra os residentes, envolvendo todo o contexto da ação individual. Políticas regulatórias utilizam instrumentos normativos diversos para regular a atuação dos diferentes grupos na sociedade. Os efeitos relacionados aos custos e benefícios não são determináveis previamente, dependendo da configuração concreta das políticas. Processos de conflitos, consenso, coalizão, barganhas e concessões podem se alterar de acordo com a configuração específica das políticas. As sanções podem ser diretas e imediatas contra os residentes, aplicadas ao comportamento individual. As políticas constitutivas, estruturadoras, né, no caso, são políticas que determinam as regras do jogo e assim definem a estrutura dos processos e conflitos políticos. Estabelecem as condições gerais conforme as quais serão desenvolvidas as demais políticas públicas, distributiva, redistributiva e regulatórias, né? Trata da própria esfera de ação, da ação e suas instituições, né? Trata da própria esfera da política, melhor dizendo, e suas instituições. As sanções alcançam o contexto da ação, porém são remotas. Então, quando nós falamos de interações em uma arena, nós estamos falando ali que existem padrões de interação. Nesses padrões de interação, nesse contexto, existem jogos, né, debates, lutas. As pessoas acabam tentando fazer jogos na política. Promovem debates, e aí existem conflitos, existem lutas para você realmente poder implementar ou formular uma política. Elaborar, até você às vezes consegue, mas formular efetivamente passa por padrões de interação, né? Existem interações, existem padrões de interação, para interação, né, na arena política. Formas de interação: persuasão, intercâmbio, pressão pública, negociação livre, negociação com compromisso, autoridade, obstrução. Então, são todas formas de interagir. E existem padrões de relacionamento, né? No caso, Estado e sociedade, né? Quando você fala de política de Estado, né, política de governo, você vai ver várias situações, né, que o governo utiliza a estrutura do Estado para poder levar adiante seus objetivos. Mas até isso acontecer, existe um pluralismo, né, no padrão de relacionamentos, para que realmente haja consenso daquela política pública, ela realmente ser levada a cabo pelo Executivo, né, tanto na esfera federal, estadual ou distrital. Existem várias pessoas trabalhando ao redor, existem vários grupos de pensamentos diferentes, divergentes, tendências políticas diferentes. Existe o elitismo, ou seja, aqueles grupos que já são mais estão relacionados a poder, né? Tem mais influência. Os marxistas, aquela ala mais socialista, tendendo para comunismo, né? Ou seja, aquela ala mais tendendo, buscando a questão social, buscando a questão que envolve as demandas sociais, as pessoas que se afinam às questões das demandas sociais. E aí eu falo do marxismo científico, embora na prática
que acontece é o socialismo real, né? Lembrando que nós falamos de marxismo, existe uma diferença entre socialismo e comunismo, né? Então, existem aquelas políticas que têm aquela visão mais do social, de buscar realmente focar em questões sociais para que resolver o problema das demandas, da pobreza, da diferença e desigualdade social. E, nesse interim, também existem os grupos corporativistas, né? Políticas e políticos na sociedade que estão mais relacionados a cuidar dos seus próprios problemas, de cuidar realmente dos seus próprios, se fecham, né, no seu próprio grupo, no sentido de que estão mais preocupados em resolver o problema do grupo, da região, do município, ou das pessoas relacionadas ao mesmo pensamento ou visão de mundo, né, ou de política pública, ou então os mais próximos, né, daquele grupo que realmente existe muito corporativismo, né? Por exemplo, empresas tendem ao corporativismo, elas ajudam aquilo que está dentro do seu limite de empresa, né? Da sua estrutura de empresa. Então, no serviço público é a mesma coisa. Há um certo corporativismo também, no sentido de, embora se busque os ideais de fazer o LIMP, né? Legalidade, pessoalidade, publicidade, eficiência, os princípios da administração pública, agir com impessoalidade, tudo, mas existe um certo corporativismo quando você fala de serviço público. Acontece também corporativismo em grupos políticos, né? A sociedade ela tem um certo corporativismo, as associações e por aí vai. Aqui detalhando, nós vemos o seguinte, que quando nós falamos de pluralismo, ele propõe que as fontes de poder estão distribuídas de forma desigual, mas de forma ampla entre indivíduos e grupos que integram a sociedade. Assim, embora todos os grupos de interesses não tenham o mesmo nível de influência, todos são capazes de fazer ouvir em algum momento do processo de tomada de decisões. O elitismo, a teoria elitista contrapõe-se à visão de que o poder seja distribuído da maneira descrita pelos pluralistas. Apontam a questão da concentração de poder político nas mãos de uma minoria da população, elite política, como um fato inevitável de todas as sociedades. O marxismo, partindo de Marx, né, essa percepção, né, autores como Miliband argumentam que o Estado não é um agente neutro, e sim um instrumento empregado para a dominação de classes. Fatores para a instrumentalização do Estado pela burguesia. Semelhança em termos de origem social entre a burguesia e a elite estatal, o poder que a burguesia é capaz de exercer como grupo de pressão, e a restrição, que podemos considerar também colocada sobre o Estado pelo poder objetivo do capital. Né? Além do mais, no marxismo, ele é instrumentalista na medida que visualiza o Estado como um instrumento controlado diretamente pela classe capitalista para atuar de acordo com os seus interesses. O árbitro, né, nesse sentido, a arbitragem, o juiz, né, há certo equilíbrio entre forças sociais, de forma que a burocracia estatal e os líderes políticos militares podem atuar para estabelecer políticas estabilizadoras não controladas pela classe capitalista, mas que servem aos seus interesses. A visão funcionalista. A organização do Estado e a elaboração de políticas públicas são condicionadas pela diretriz de assegurar a acumulação capitalista. Praticamente, na visão marxista, o Estado praticamente é um instrumento, né, que geralmente é utilizado pela burguesia. Essa que é a grande questão. Né? Existem forças que podem arbitrar, minimizar essa tendência, essa forte tendência, né, do Estado a ser um instrumento apenas das elites burguesas, né, na visão marxista, né, mas, né, embora possa ser utilizado, existe essa arbitragem, vamos dizer assim. No final das contas, serve aos seus interesses, mas serve aos seus interesses, no final das contas. Né? Por mais que haja uma arbitragem para diminuir os impactos dessa influência, vamos dizer assim, burguesa sobre o Estado como um instrumento para poder realmente suprir ou direcionar, gerir, ou então ser utilizado para essas necessidades, né,
burguesas, vamos dizer assim, né? Nessa visão funcional, todas as políticas públicas são condicionadas a essa acumulação de capital. Ou seja, as políticas públicas elas podem funcionar desde que elas não minimizem a lucratividade até um certo momento, né, do capitalismo. Né? Além disso, quando nós pensamos nessa visão estruturalista, que visualiza o Estado como um fator de coesão social, com o objetivo de organizar a classe dominante e desorganizar as classes dominadas. Ou seja, você organiza as classes que têm o poder do capital financeiro e capital também produtivo, né? E realmente você consegue desorganizar sindicatos de maneira que eles não tenham força, né? Escola da lógica do capital, né? Entre aspas, lógica do capital, entende que o Estado como um capitalista coletivo ideal, que, primeiro, assegura as condições materiais gerais para a produção, segundo, estabelece as relações legais, terceiro, regula e suprime o conflito entre capital e trabalho, quarto, protege o capital nacional no mercado exterior. Então, para a escola de Frankfurt, o Estado é visto como uma forma institucionalizada de poder político, cujo objetivo é assegurar o interesse coletivo de todos os membros de uma sociedade de classe dominada pelo capital. Aí, sobre a visão corporativista, nós vimos o seguinte: a visão corporativista enfatiza a atuação dos grupos de pressão, como as organizações de trabalhadores e patrões, ressaltando que eles passam a ser integrados no Estado. As unidades representativas das diversas categorias são reconhecidas pelo Estado como detentoras do monopólio de representação, podendo, inclusive, assumir funções administrativas no lugar do Estado. Além disso, o Estado é compreendido como um mecanismo de controle sobre os conflitos entre os grupos, representados de forma a submetê-los aos interesses mais abrangentes e de longo prazo nos Estados de longo prazo dos Estados nacionais. Né? Outro ponto aqui do corporativismo é que baseia-se nas premissas de que os indivíduos serão mais bem representados por meio das instituições funcionais, ocupacionais, do que por intermédio de partidos políticos ou de dados eleitorais geograficamente definidos. Assim temos, por exemplo, trabalhadores, né, geralmente estão relacionados ao corporativismo dos sindicatos, né? Os empregadores estão relacionados ao corporativismo das federações patronais, os agricultores das câmaras de agricultores. Então, todos são, na sua medida e dentro do seu grupo social e econômico, corporativistas. Então, quando nós falamos aqui de formulação e implementação de políticas públicas, nós consideramos que esse processo de formulação ele está relacionado ao aspecto formal, mas há uma distância entre formular e implementar. Formulação e implementação são diferentes e a prática, né, a implementação está relacionada ao aspecto mais pragmático, né, da política pública e requer, na verdade, toda uma situação, porque quando você colocou no papel, planejou e tudo, é uma coisa, mas na prática, na hora de implementar, acontecem muitas outras situações que não estão previstas no papel, não estão previstas na política pública do aspecto formal. Então, a formulação versus implementação, ou formulação e implementação, são coisas que nós temos que considerar no processo de implementação. A situação das dificuldades que vão surgir, que não foram percebidas ou calculadas no planejamento, durante o processo de planejamento. Existem situações que nós pensamos sobre focalização e universalização de uma política pública, quando você pensa em direcionar para grupos específicos determinadas políticas, quando você pensa, essa política pública vai ter que ser focalizada para ser grupo específico. Não, vamos universalizar a política pública para todas as pessoas. A educação é para todos, mas existem situações em que nós vamos focalizar aqui para determinados setores. Não vamos fazer política para mulher, tem que ter uma delegacia específica para mulher. Quer dizer, a delegacia poderia ser para todos, mas existem problemas específicos. Você vai focalizar ou universalizar o serviço. Então, existem momentos que você focaliza e você universaliza. Né? Não, a política de educação ela precisa ser para todos. A educação é um direito de todos. Aí você vai considerar o processo histórico e concluir que você precisa focalizar determinadas políticas para determinados grupos, como cotas para negros, índios e pardos.
Ou você vai universalizar o serviço de educação para todos. Aí você vai entrar em questões, debates, para poder realmente considerar uma política pública e os problemas que podem surgir no processo de focalizar e universalizar. Você vai deixar para grupos específicos, você vai universalizar, né, para determinadas áreas e setores. Por exemplo, agora, nós estamos utilizando o serviço público de saúde, ele é universal, né? Todos nós temos direito ao SUS, né? Mas algumas políticas públicas vão ser específicas, que você vai ter que decidir agora, nessa situação de coronavírus, quase quem vive, quem morre. Lógico que não tem uma política pública específica para quem vive, quem morre, mas eu só estou considerando isso. Eu falei de algumas políticas públicas que são específicas, né, para homens, mulheres, né, para pessoas realmente de cor e tal, mas são coisas que nós consideramos. Né? O serviço ele é universal, determinado serviço de educação, de saúde, de transporte, mas existem alguns grupos que focalizados, então, algumas políticas, por exemplo, você fala de transporte público. O transporte é público, mas existem algumas vagas reservadas para determinados grupos sociais que são mais vulneráveis, como deficientes e tal. Então, você faz algumas políticas públicas específicas para ter realmente vaga, uma cadeira específica para determinadas pessoas, etc. E tal. Então, você vai começando a perceber que existem situações e conflitos que surgem quando você fala de política pública focalizada e universalização da política pública. Né? É isso, galera. Obrigado aí por tudo. Qualquer dúvida, entre em contato. Vamos continuar aí nossas aulas de administração pública e nesse contexto de políticas públicas. Um forte abraço, estamos juntos aí.